Oi, gente. Então, hoje eu vou falar para vocês o que é o autismo, né? Se a gente olhar na internet, existem muitas informações sobre isso, mas às vezes se torna até confuso, né? Então, eu vou tentar falar de uma forma clara e usando da minha experiência para dizer o que é o autismo. O autismo, o autismo, ele é um transtorno, né? Ele não é uma doença, ele é um transtorno. Para efeitos legais, a pessoa com autismo tem direitos, da pessoa com deficiência, todos os direitos, né, na lei, e as famílias devem buscar esses direitos, os profissionais e professores devem ler essas leis, esses direitos que eles têm, né, a lei da inclusão e tudo mais. E então o autismo ele afeta as áreas, né, do comportamento, as áreas da linguagem e da interação social, né? Essas são as principais áreas. Podem ter comorbidades e outras dificuldades também, ou não, né? Pode ter deficiência intelectual ou não. Então, cada autista é diferente, não dá para comparar, né? Ah, aquele fala, esse não fala. Ah, então esse que fala não tem nada, né? Não, porque depende da área do cérebro dessa pessoa que está mais comprometido, né? Então, na parte da linguagem, falando um pouquinho, essa criança com autismo, essa pessoa com autismo, ela tem dificuldade de linguagem, não significa que ela não fale, né? Alguns não falam realmente, né? São não verbais, mas tem crianças que falam, né? Mas a forma dela se comunicar, ela tem dificuldade, por isso ela faz fono e faz psico também, terapia com psico, porque eles têm dificuldade, né, na forma, não às vezes só nas palavras, nos fonemas, eles têm dificuldades em formar frases, em se expressar da forma, né, que as outras pessoas, as outras crianças na mesma faixa etária que eles, né? Por exemplo, a gente comparando, eu como professora, comparando as crianças, né, com 4 anos, que elas, né, já têm que estar falando frases, sempre olhando ali os marcos de desenvolvimento, você familiar, professor ou profissional, né? Sempre tá vendo se a criança tá acompanhando as fases do desenvolvimento, os marcos, né, do desenvolvimento que tem ali na carteirinha de vacina. Isso é muito importante, porque a criança com autismo, normalmente, ela já tem esses atrasos no desenvolvimento, né? Desde bebê, ela já tem, às vezes, atraso motor, às vezes não, atraso de linguagem, que o bebê já começa com meses, os balbucios e o contato ocular com a mãe quando mama, a criança com autismo já tem essa dificuldade do contato ocular, porque já é a interação social. O bebê, ele já nasce social, né? Ele já começa logo a interagir com os pais. Então, os pais, as professoras desse bebê já podem começar a observar. Mas muitas vezes o autismo ele é confundido com uma timidez. Ah, ela não fala comigo porque ela é tímida, ela não me olha no olho porque ela é tímida. Então, o que eu penso hoje? Que a gente sempre tem que avaliar, né? Não deixar para depois, é uma timidez. Importante é avaliar. Se você é professora, encaminhar. Se você é mãe, já comece a buscar. Às vezes você vai falar com como aconteceu com a gente, vai falar até com o pediatra, ele vai dizer que não é nada, que tem que esperar, pode esperar, mas se você se acendeu essa luzinha dessa preocupação, como mãe, como profissional, eu te indico a sempre encaminhar, sempre estar buscando essa ajuda, porque se pode não ser o autismo, mas se for algum atraso no desenvolvimento, até mesmo a timidez, é importante essa criança já começar a ter uma intervenção com uma psicóloga, com uma fono, né? Para essas dificuldades não se tornarem atrasos muito maiores no desenvolvimento dela. Então, na parte da linguagem seria isso, às vezes a criança tem a ecolalia da fala, que é a fala, frases repetidas, frases às vezes fora do contexto, não conseguir pedir o que quer, se expressar de forma correta. Então,
É importante estar observando isso, às vezes frases prontas, não conseguir criar suas próprias frases, seu próprio jeito de questionar, né? Às vezes é uma fala deles, normalmente é uma fala bem clara, bem só falar o que quer, assim, não é uma fala que gere uma conversação maior. E na parte do comportamento, normalmente o autista tem bastante dificuldade, bastante comportamento disruptivo, e que isso também acaba confundindo com uma criança que é mal comportada, mimada, culpa da mãe, né? Então também está observando esse comportamento, que isso também é um sinal, né, de autismo. Eles têm dificuldade com esses comportamentos, com o não, né? Então tem uma forma, uma abordagem correta de estar lidando com isso. Então é importante estar encaminhando para uma psicóloga, de preferência que tenha o conhecimento em autismo, para estar avaliando essa criança, né? A parte do conhecimento do comportamento, desculpa. Normalmente a criança chora demais ou ri sem motivo, né? Tem crises de choro e é difícil acalmar, ou é a criança que é calma demais, que fica ali no canto dela e acaba também não tendo os comportamentos esperados para a criança, né? Então é importante sempre estar avaliando, porque a criança ali na fase dos 2 anos, por exemplo, ela é comum a birra. Então às vezes se joga no chão, tem a birra, mas tem que ser avaliado se está sendo uma birra comum ou se está sendo, né, uma característica de autismo. Normalmente eles têm muito mais dificuldade no comportamento, em seguir regras, no social, né? Então, na parte da interação social também, o autista não é só aquela criança que se isola, né? A criança com autismo pode gostar de brincar com outras crianças, mas tem que se observar se ela está tendo interação social adequada para a idade dela, né? Por exemplo, a criança com 4 anos, né? Ela consegue fazer essa troca com a outra criança, né? Ah, te empresto, me devolve, de brincar de casinha, de fazer aquela brincadeira social, desde de antes mesmo, não precisa ser 4 anos, né? Eu tô falando por causa da idade da Sofia, a idade que eu trabalho esse ano, as crianças, mas desde bebê, né, a gente já começa a perceber como que é essa interação já com os pais, quando é bebê, com o cuidador dessa criança, né? Ela tem que ter essas trocas, de você jogar uma bolinha, ela jogar de novo, de você fazer um barulhinho e ela sorrir. Então tem que se observar se a criança está tendo esse comportamento, essa interação social adequada para a faixa etária dela, né? Então, eu quero dizer também que a criança com autismo, ela tem muito potencial, né? A gente tem que só saber o meio de estar chegando, o meio sensorial dela é diferente, o meio que ela vai aprender é diferente, que ela vai receber as informações. Às vezes a gente pensa, ah, ela não entende, ela não escuta, ela não me olha quando eu chamo, mas a forma que ela aprende é diferente, mas ela tem toda a capacidade. Com terapias, a criança pode ir superando todas essas dificuldades e cada vez ficando menos características. Claro que cada autista é diferente, né? Tem o nível leve, moderado e severo, né? Como que eles avaliam, né? Esses 3 níveis conforme o comprometimento da criança, conforme a criança, se ela consegue se comunicar, ela já é considerada leve, né? E conforme mais comprometimento é moderado, quando ela não fala, tem mais dificuldades, né? E o severo. Então, isso é avaliado por um neuropediatra e ele vai avaliar quais atendimentos essa criança necessita, né? Então, só falando um pouquinho sobre o que é o autismo e que eles têm muita, como eu já falei, muito potencial, né? Tem autistas que não descobriram, não receberam laudo quando eram crianças e casaram, tiveram filhos, trabalham, têm uma vida normal, né?
Hoje em dia a gente já está conseguindo um diagnóstico mais cedo, porque tem se estudado mais, as pessoas têm se especializado mais, né? Então, existe nenhum, não é igual ao outro, a forma de, de cada um é diferente, né? Mas a gente já começa a aprender, quando a gente busca o conhecimento, a gente consegue perceber algumas características e tá auxiliando essas pessoas para que eles não passem despercebidos, porque um adulto com autismo, ele passou por dificuldades, né? A maioria deles, se você for ver os relatos na internet, nossa, eu sofri muito na escola, né? Se tivesse feito as terapias, podia ter passado por isso de uma forma melhor, né? Ah, ele cresceu, ah, não precisou. Não, não precisou, né? Então, é importante se a criança está com dificuldade comportamental, às vezes os pais relutam em estar buscando essa ajuda, às vezes o professor também, ah, eu não tenho certeza, não vou encaminhar, né? Mas é importante estar encaminhando, estar buscando ajuda para essa pessoa poder se desenvolver melhor, poder ter uma vida melhor.